Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez nesse domingo no Evangelho de Mateus. É o terceiro domingo em que lemos o mesmo trecho. Estamos refletindo juntos aqui numa série de mensagens baseada na oração que o Senhor nos ensinou. E estamos lendo e refletindo em cada trecho dessa oração. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. O texto também vai ser projetado na TV, aqui atrás de mim. Você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio. São as palavras do Senhor, enquanto Ele estava no Sermão da Montanha, ensinando sobre a prática da oração, apresentando de alguma forma a diferença entre a oração pagã, da oração meramente religiosa e protocolar, e ensinando como deveria ser a oração que os discípulos dele fariam ao Senhor. E aqui, a partir do verso 9, nós lemos o registro da Bíblia dizendo assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu quero te louvar, Senhor, nessa manhã, pela graça maravilhosa do Senhor derramada sobre o coração dos teus filhos. Obrigado porque faz tanto sentido para nós estar nesse lugar nessa manhã. Obrigado porque o teu amor nos atraiu para perto. Obrigado porque em tua graça o Senhor derrama-se sobre nós, nos concedendo ao coração tudo aquilo que tanto necessitamos. E nessa hora nós te pedimos, Deus maravilhoso, Pai bondoso, que o Senhor outra vez nos fale ao coração por tua palavra, e que ouvi-lo signifique para nós muito mais do que um sentimento agradável ou uma emoção que nos toca, mas ouvir ao Senhor desperte o nosso coração de um santo desejo de caminhar na direção que o Senhor nos indica e viver a vida que o Senhor nos chama, de modo que possamos ter mais alegria, mais sentimento de propósito de vida, quanto mais perto do Senhor vivermos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que não é uma coisa fácil de admitir. O que eu vou dizer aqui agora, ou a pergunta que eu vou fazer aqui agora para você, eu sei que não é uma pergunta simples da gente responder de modo sincero, porque não é algo que a gente gosta de admitir. Mas você já percebeu quanta insegurança habita o teu coração? Você já percebeu quanta insegurança visita a sua alma? Por que eu disse que é algo difícil de admitir? Porque nós vivemos mergulhados numa cultura que nos ensina que são os fortes que prevalecem, que nós precisamos ter segurança, firmeza na nossa fala, segurança na nossa postura, segurança nas nossas decisões, porque quem assim vive inspira outras pessoas ou passa para outras pessoas uma imagem de força, uma imagem de estabilidade, uma imagem assim mais garantidora, sabe? É alguém mais confiável, é alguém mais bem-sucedido. Acontece que nós sabemos que mesmo vivendo num tempo que tenta nos convencer até mesmo a performar, a exteriorizar essa imagem de pessoas mais seguras, a insegurança é um sentimento muito constante para a gente, não é? O medo da falta, a ansiedade quanto ao amanhã, aquela tentativa de garantir o próprio sustento, se tornaram parte da nossa experiência humana ou não se tornaram? Essa angústia quanto ao que o amanhã nos trará.
Essa necessidade que a gente colocou na nossa cabeça de que nós precisamos ser os garantidores do nosso próprio sustento, porque se nós não fizermos, ninguém fará por nós. Então nós temos que construir a nossa estrada, nós temos que fazer a nossa própria história. E mesmo quando chegamos naquele lugar em que assim aparentemente as coisas sugerem suficiência, aquela pergunta ainda vem para o nosso coração, nos fazendo questionar o seguinte: será que o que eu tenho vai durar mesmo? Sim, parece suficiente. Quando eu comparo com o que outras pessoas têm, quando eu comparo com a realidade de outras pessoas que eu conheço ou apenas tenho notícias, de fato parece que o que eu já tenho, seja intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, no âmbito familiar, não importa, parece que o que eu tenho é perene, é estável, mas lá no fundo não vem ao coração: e se acontecer alguma coisa? E se não durar o quanto eu acho que vai durar? E se amanhã faltar? E se amanhã eu descobrir que não foi suficiente como eu esperei que fosse? O coração humano sempre busca pela estabilidade de um chão firme, mas frequentemente esse mesmo coração procura por esse chão firme nos lugares errados. É da nossa condição humana procurar estabilidade. É uma necessidade da gente procurar isso que chamamos de solo firme, estável para a nossa vida. O problema é que esse coração, que a Bíblia diz que é enganoso, muitas e muitas vezes corre buscando por essa estabilidade na fonte errada, nos lugares errados. Quando Jesus nos ensinou a orar, e aqui especificamente nesse trecho que vamos refletir juntos hoje, nos ensinou a orar pedindo: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele estava nos conduzindo de volta à fonte da verdadeira segurança e da verdadeira estabilidade. Que lugar é esse? Que fonte é essa? Onde encontramos verdadeira estabilidade e verdadeira segurança? O cuidado do Pai Celestial. Jesus está nos ensinando que nós não encontramos a estabilidade nas nossas realizações profissionais, que nós não encontramos segurança e estabilidade no protagonismo que de alguma forma a vida nos permitiu ter, e hoje pessoas olham para nós e nos têm como referentes em alguma coisa da vida. Jesus está nos ensinando que a nossa estabilidade não está na estrutura da família que construímos, no amor do nosso cônjuge, no carinho dos nossos filhos, no zelo dos nossos pais. Jesus está aqui com essa simples, mas poderosa oração, nos ensinando como seus discípulos a olhar para a fonte verdadeira de onde vem segurança e estabilidade para a vida. Nós só temos um chão firme quando nós confiamos no cuidado providencial e amoroso do Pai Celestial. Então veja, esse pedido que fazemos na oração, ou esse trecho da oração que Jesus nos ensina, não se trata apenas de pedir comida. Anos 80, os Titãs já cantavam que a gente não quer só comida. E não se trata apenas de pedir comida, mas de aprender a depender de Deus diariamente. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É um exercício do coração para que a gente coloque o hoje diante de Deus e para que a gente aprenda hoje, outra vez, a depender do cuidado amoroso do Pai Celestial, confiando que assim como Ele sustentou o povo de Israel com o maná que caía do céu lá no deserto todos os dias. Você lembra dessa história descrita no livro do Êxodo? Em que Deus liberta o povo de Israel de 400 anos de escravidão no Egito e os guia na direção da terra prometida, Canaã, mas a peregrinação vai durar 40 anos e todos os dias na aridez de um deserto, que durante o dia fazia um calor escaldante e à noite um frio terrível, Deus provia o sustento do seu povo. De dia, uma nuvem cobria o arraial do povo de Deus,
e eles não eram torturados pelo calor. De noite, a Bíblia diz que uma coluna de fogo se acampava junto com o povo, e eles eram então aquecidos, e que todos os dias do céu caía um maná, que eles colhiam, comiam e eram alimentados. E o que Jesus está aqui nos ensinando é a ter esse relacionamento de dependência diária com o Pai, confiando que da mesma forma que Ele cuidou do seu povo no deserto, Ele cuidará, e Ele é fiel para cuidar e para suprir cada necessidade dos seus filhos hoje. E amanhã Ele fará novamente. Se é o Pai, queridos, quem nos sustenta, então nós devemos reconhecer que a nossa vida não depende, em última análise, do que nós produzimos. E não há nenhum problema em você produzir com a sua vida. É bom que você o faça. Deus te deu talento, Deus te deu recursos, Deus te deu oportunidades. Glorifique a Deus nestas coisas, produza. Mas o que nos sustenta, ou a nossa dependência para o sustento, não pode estar naquilo que produzimos ou naquilo que acumulamos, guardamos, poupamos, mas a nossa dependência está em Deus. A garantia da provisão está em Deus, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Geralmente, eu preparo as mensagens e os sermões com 2 tópicos. Hoje nós vamos refletir em apenas um, extremamente importante. Porque se não compreendermos isso, a nossa compreensão da oração que o Senhor nos ensinou é nula. A nossa prática cristã é igualmente vã. E o ponto que eu quero compartilhar com você para a nossa reflexão nessa manhã é esse: à luz desse trecho da oração que o Senhor nos ensina, precisamos aprender a confiar na fonte de toda provisão. Precisamos aprender a confiar no Deus que é a fonte de toda provisão. Por quê, queridos? Porque você e eu somos experts em confiar em outras fontes. Você e eu somos especialistas em procurar a estabilidade de um chão firme nos lugares errados. Não é que as coisas sejam ilegítimas, não é que a família não seja legítima, o amor do cônjuge não seja, os filhos não sejam, o trabalho não seja, tudo isso é legítimo. O problema é quando pegamos estas coisas que são dádivas de Deus e substituímos Deus por elas. E continuamos vivendo a vida, achando que estamos encontrando segurança e estabilidade, mas caminhamos em areia movediça. Porque não aprendemos a confiar no Deus que é a fonte de toda provisão. Ao nos ensinar a orar aqui, dizendo: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, Jesus está nos ensinando a reconhecer, Ele está nos convidando a reconhecer que tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos vem de Deus. Por isso, dá-nos hoje, Senhor, o nosso pão de cada dia. Não é só alimento, não é só barriga forrada, sabe? Não é isso, é muito mais do que isso que Jesus nos ensina. É a provisão sustentadora da vida. E o Senhor está nos ensinando e nos convidando a reconhecer que o que a gente tem vem de Deus. E o que a gente depende, o que a gente necessita, também vem de Deus. E veja, queridos, é muito mais do que a provisão do alimento. A Bíblia vai falar sobre muitas coisas que nós necessitamos todos os dias e que vêm de Deus. Por exemplo, a Bíblia nos ensina em muitas passagens, Antigo e Novo Testamento, que a força, ela vem do Senhor. E não, eu não estou falando de uma força física que te coloca em vantagem contra um oponente violento. Eu estou falando daquela força que muitas vezes nós precisamos para sair da cama de manhã, a despeito dos cenários, a despeito das dores, a despeito dos problemas.
Aquela força que necessitamos para continuar caminhando, mesmo quando tudo parece nos ensinar ou tentar nos convencer de que remamos contra a maré. Embora aquilo seja o certo, pareça o certo, estamos convencidos pela palavra do Senhor que é o certo, o mundo grita que nós estamos errando e os sinais não parecem nos convencer do contrário. Precisamos de força, uma força que não vem de nós mesmos. A Bíblia diz que essa força vem do Senhor. Das muitas passagens que nós poderíamos mencionar, eu trago uma aqui. O Salmo 28, verso 7, a primeira parte do verso 7 apenas. O salmista diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Então sabe o que Jesus está nos ensinando quando nos orienta a orar: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia? Nós podemos também pedir ao Senhor que aquela porção de força que é necessária para aquele dia nos seja concedida pela graça do Pai, porque sem ela a gente esmorece. É levantar de manhã e poder dizer para Deus: Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo, meu coração confia em Ti. E você pode dizer isso na melhor estação da sua vida, quando tudo parece celebrar você e as suas conquistas, e você tem aquela sensação assim de que é o último biscoito do pacote. Ou você pode repetir essa oração desse mesmo jeito quando você tem a sensação de que sequer há mais recursos a fazer. E aí você vai dizer para Deus naquela nova manhã, no início daquele novo dia: Senhor, o Senhor é a minha força. Eu não tenho força em mim mesmo. Eu não consigo extrair de dentro de mim mesmo, das minhas estratégias, da minha capacidade analítica, força para seguir. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, em Ti o meu coração confia. Mas não só a força. A Bíblia diz que uma outra coisa extremamente necessária para você e para mim, sobretudo no tempo que vivemos, também vem do Senhor: sabedoria. Já viu quando a vida pede de você não apenas informação, porque essa você tem, não apenas inteligência, porque essa você tem ou pode desenvolver? Também a vida não pede de você apenas a atitude esperta, porque parece que os espertos sempre se dão bem. A vida pede de você sabedoria. E esse é um artigo mais raro. Às vezes o casamento pede de você sabedoria. Só que a tendência do seu coração e do meu é ser mais tolo. Às vezes a relação com os filhos pede sabedoria. A maneira como lidamos com o nosso trabalho e as nossas relações interpessoais pedem sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria que a gente tanto necessita, e talvez você perceba assim como eu, que você tem uma necessidade diária. Eu não sei se alguém aqui faz uso de medicamento controlado, né? Aquele medicamento que você precisa tomar continuamente, todos os dias. Eu tomo um remedinho desse todos os dias. Então eu sei que todo dia de manhã eu tenho que ir lá pegar o meu comprimido e ingerir. A sabedoria é parecida com isso. Todos os dias nós temos que tomar um comprimido dela, não é? E nem sempre a gente tem, nem sempre a gente encontra. Mas olha o que a Bíblia vai dizer na carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Sabe o que isso significa? Que nós podemos orar pedindo ao Senhor o pão da sabedoria para aquele dia. Senhor, dá-nos hoje a sabedoria do dia, para que venha de Ti. Para que no final desse dia, apenas desse dia, eu possa olhar para trás e ver que aquelas bifurcações que eu me percebi, tendo de escolher, é para aqui ou é para ali, é falar ou é calar, é agir ou é recuar. Eu tomei essa decisão com base na sabedoria que eu recebi do Senhor. E em cada bifurcação eu escolhi o Senhor, a fonte de toda a sabedoria.
Mas veja, queridos, não é apenas assim coisas práticas que nós necessitamos e que vem de Deus e que nós então podemos pedir. Eu sei que por vezes a gente naturaliza demais a vida. E a gente toma muitas vezes que a vida que temos, o fato de hoje de manhã você ter levantado da cama, ter conseguido chegar a esse lugar, muitas vezes nós pensamos nessas coisas como um direito e não como uma dádiva. Eu tenho o direito à vida, eu tenho o direito de acordar, eu tenho o direito de me arrumar, eu tenho o direito de colocar um perfume, eu tenho o direito de pegar o meu carro, eu tenho o direito. E a gente vai tomando por certas estas coisas. E a gente se esquece que a vida é dádiva. Que até o fôlego que você precisa para viver, a Bíblia diz, vem do Senhor. Veja o que Paulo fala na sua famosa pregação em Atenas, registrada em Atos capítulo 17, verso 25. Falando de Deus, olha o que Paulo diz: Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Sabe isso aqui? Você inspirou e os seus pulmões encheram de ar, não é? Presente de Deus. Porque dele vem o fôlego. Dele vem a vida. Presente de Deus. Que controle você tem, irmão? Que controle você tem, minha irmã? Ontem pela manhã, uma notícia num jornal local da nossa cidade disse que um casal idoso na Tijuca, levando sua sobrinha às 5:30 da manhã para um hospital, para uma cirurgia marcada, se envolveu num acidente de carro por um motorista em alta velocidade alcoolizado. E o casal idoso faleceu. Às 5:30 da manhã de um sábado, levando uma sobrinha para o hospital, para uma cirurgia. Sabe o que a Bíblia vai falar sobre a nossa vida? Vocês são como a neblina, que ora aparece e depois se dissipa. E o que o texto aqui está nos ensinando é até o fôlego que a gente precisa. Tantas vezes somos tão prepotentes e arrogantes, altivos, cheios de nós mesmos, mas a capacidade de inspirar e encher de ar os pulmões não vem de nós, mas de Deus. Isso nos ensina dependência, isso nos ensina a orar como Jesus nos ensinou. Dá-nos hoje, Senhor, hoje, o pão nosso de cada dia. A ênfase de Jesus está nessas duas palavras, nosso e hoje. Nosso, porque a vida cristã é experiência comunitária. Goste você disso ou não, esteja você completamente curvado ao individualismo reinante da nossa cultura, seja você um ególatra, cheio de si mesmo, achando que basta na vida você, Deus e ninguém mais, isso não é cristianismo. E Jesus nos ensina o tempo todo sobre isso. Que Deus, quando nos alcança, nos insere na família de seus filhos e filhas, nos trata como um povo, nos ensina a ter um mesmo coração, a ter uma mesma mente, um mesmo propósito e um mesmo desejo coletivo de viver para a glória do Senhor. Por isso é tão importante, mais uma vez, repito, pequenos grupos na igreja. Pode ser que em alguns lugares isso seja usado como estratégia para crescimento. Nossa ideia como igreja e a ideia bíblica não é usar absolutamente nada disso como estratégia humana para o que quer que seja. Eu tenho ranço da ideia de manipulação, irmãos, ranço. Você está num auditório que paredes são brancas, o chão está de cimento, ainda não tem um palco aqui, os fios estão aparentes, aquilo ali passa a água da calha. A iluminação é a mesma na hora que você chega, a hora que você sai. Não coloquei um canhão de fumaça ali para dar uma bossa diferente. Podia ter aquele negócio de chama, igual no estádio do Botafogo, porque eu acho bonito.
Então tem um momento na pregação assim, mais enfático, aí sobe um foguinho assim. Mas não tem nada, porque a ideia não é manipular a emoção. Agora, irmãos, Jesus nos ensina, o Evangelho nos ensina, a palavra de Deus nos ensina o tempo todo, essa ênfase aqui, do Pai que é nosso, do pão que é nosso, da comunidade que é nossa, dessa vida que encontra beleza no relacionamento. Eu não sei quem eu seria, eu não sei o que seria de mim, irmãos, sem a vida de pessoas na minha história de vida. Eu já disse isso aqui em outros momentos, eu tenho, nesse momento, enquanto eu prego, pessoas que convivem comigo há quase 30 anos, pessoas que viram a minha conversão na adolescência, pessoas que me ensinaram a amar a Jesus. Hoje eu tenho o privilégio, muito acima dos meus méritos, de poder pregar o Evangelho para esses corações. Eu tenho nessa audiência aqui, nessa manhã, pessoas que são para mim como minha família. Gente que me ensina sobre Cristo, gente que me faz amar a Deus melhor, gente que me encoraja, gente que sustenta a minha vida em oração. Eu não sei quem eu seria sozinho. Por que você vai pensar nisso? Então Jesus enfatiza isso. O nosso é porque a vida cristã é uma experiência comunitária. Quanto mais inserido na comunidade de Jesus, melhor será a sua vida. Quanto mais integrado naquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, melhor será a sua vida. A segunda palavra que ele enfatiza aqui é o hoje. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, porque ele quer que aprendamos como discípulos a depender a cada dia de Deus, não acumulando ansiedade para amanhã, não acumulando preocupações para amanhã. E eu sei que assim como eu, você lida com esse sentimento da ansiedade, em alguma dimensão, não é? Todos nós lidamos. Mas a ansiedade, sobretudo aquela descontrolada, nos faz duvidar da bondade de Deus. Ela nos faz duvidar da provisão de Deus, pensando que talvez Ele não esteja atento às nossas necessidades, ou que talvez Ele não vá suprir tudo o que precisamos. E a ansiedade pega esse nosso coração e rouba ele do hoje e coloca ele lá no amanhã que nós não conhecemos, que não existe, nós não sabemos se chegaremos lá, e nos coloca lá naquele lugar cheios de preocupações e duvidando do caráter do Pai Celestial, se Ele vai cuidar mesmo da gente, se Ele vai prover mesmo o que a gente precisa. Mas quando reconhecemos Deus como a fonte de onde recebemos tudo o que necessitamos, quando necessitamos, na hora certa que necessitamos, nós somos libertos dessa ansiedade descontrolada e nós aprendemos a descansar, confiando que Deus sabe, como Jesus mesmo disse, que o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Não é isso que ele fala? Nesse mesmo capítulo 6, um pouco mais à frente, quando trata da ansiedade, ele diz: olha, o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O que angustia vocês? É mantimento? É roupa? É o dia de amanhã? Não se preocupem com essas coisas, porque o Pai sabe que vocês precisam delas antes mesmo de vocês pedirem a Ele. Eu vou pedir para a Marta colocar essa frase na tela para a gente. Quando eu reconheço que o meu Pai Celestial é a fonte de todas as coisas e de cada provisão, a ansiedade perde a força. Quando eu lembro, irmãos, que Deus pode me dar estratégias, mas não é a minha estratégia a garantidora da provisão. Quando eu lembro que Deus pode me dar saúde, boa saúde, mas não é a minha boa saúde a garantidora da minha provisão. Quando o meu coração lembra que, em última análise, não é o meu progresso profissional que me colocou num lugar que dificilmente eu serei demovido de lá, então tudo parece que vai continuar caminhando bem. O meu coração cristão olha para essas coisas e diz: não vem dali. A segurança e a garantia da provisão vem do meu Pai Celestial, que prometeu cuidar de mim, que sabe tudo o que eu preciso, na hora que eu preciso, e há de prover, porque prometeu fazer isso.
viver essa oração, não apenas fazer essa oração, não apenas falar essa oração, não apenas cantar essa oração. E hoje tivemos um momento, mais uma vez, especial, cantando parte dessa oração juntos. Mas viver essa oração é fazer aquilo que eu costumo chamar de presentificar a vida. É trazer a vida da gente para o hoje. Porque a ansiedade geralmente nos desconecta do tempo de Deus. A Bíblia nos ensina a ter uma relação da nossa fé e da nossa relação com Deus estruturada dentro desse tempo, passado, presente, futuro. A Bíblia nos fala dessas 3 dimensões de tempo na nossa vida, certo? E a ansiedade nos rouba da cadência certa desse tempo. Por exemplo, ela nos faz esquecer o passado, ou pelo menos ela nos faz esquecer as memórias da provisão de Deus no passado. Lembra? Talvez hoje você viva uma realidade a respeito da qual você orou muito a Deus no passado. E hoje essa realidade é um testemunho vivo da resposta de Deus à sua oração. Eu falo para pais que oraram muito angustiados por conta de um possível diagnóstico complicado na saúde de seus filhos, às vezes ainda no ventre. E hoje vêm essas crianças aceleradas e brincando e vivendo extremamente saudáveis e precisam lembrar, Deus agiu. Eu chorei, eu pranteei, eu fiquei muito angustiado, muito angustiada, imaginando cenários hipotéticos terríveis, mas olha o que Deus fez. A vida do meu filho, a vida da minha filha é um testemunho do poder de Deus. Mas a ansiedade faz a gente esquecer dessa memória. A ansiedade também nos leva a temer o futuro, antecipando cenários que não chegaram ainda, sequer sabemos se chegarão, cenários para os quais nós não temos controle. E fazendo isso, nos fazendo esquecer do passado e nos fazendo ter medo do futuro, ela nos rouba a graça do presente. E é no hoje que Deus está se manifestando em nossas vidas, não é? É no aqui, é no agora. É no hoje que nós encontramos a sua provisão. É no hoje que nós temos a garantia de que Ele está conosco e prometeu estar. Jesus nos ensinou que hoje basta, que hoje é suficiente. Lembra? Mateus 6, verso 34, basta a cada dia o seu próprio mal. Por que vocês vão colocar o coração de vocês tomados de angústia com um monte de questionamentos quanto ao si? E se não acontecer? E se falhar? E se morrer? E se perder? E se me abandonar? E se partir? Amanhã? Jesus disse, basta hoje. Viva hoje. Cultive uma relação com o Pai hoje. Dependa da provisão do Pai para o hoje. Por isso, o Senhor não nos nega que o amanhã trará os seus próprios desafios, mas Ele nos lembra que o Pai que cuidou do ontem está cuidando do hoje e também vai cuidar amanhã. E aí o coração pode descansar. Por isso, viver o pão nosso de cada dia é viver livre da tirania do medo do futuro. A gente não tem mesmo controle, irmãos. Eu sei que você é parecido comigo, você queria ter, mas você não tem. Você pode dizer quantos dias há reservados para você? Você não pode dizer. Você pode dizer exatamente o que vai acontecer amanhã de manhã. Na verdade, você não tem garantia quanto o seu horário de almoço daqui a pouco. E eu não falo isso como uma realidade para trazer terror para o nosso coração, medo, não, absolutamente. Apenas para trazer a constatação de um fato. Na nossa prepotência de pensar na possibilidade de uma vida desconectada de Deus, ou tornar Deus apenas numa religião do domingo de manhã, nós nos esquecemos de que o fôlego, a força, a sabedoria e cada provisão que necessitamos no dia, vem do Pai. Precisamos dEle, dependemos dEle. Por isso,
Viver o pão nosso de cada dia é viver livre dessa tirania do medo do futuro, é viver livre do peso das frustrações passadas e é poder desfrutar da alegria e da gratidão que brotam de uma certeza: o Senhor é a minha porção. Eu amo o texto desse salmo que vai ser projetado na nossa tela. Salmo 16, verso 5. Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes o nosso coração, como eu disse no início, busca esse chão firme nos lugares errados. Nós vamos procurar essa porção nutritiva da vida, essa porção saciadora da nossa existência em outros lugares que não em Deus. E Jesus está aqui nos ensinando a olhar para a fonte de toda verdadeira provisão. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é o garantidor da nossa vida. O Senhor é o garantidor do nosso futuro. Então, orar conscientemente, e essa palavra é importante, conscientemente, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, não é apenas pedir sustento físico, é declarar dependência total de Deus em todas as áreas da sua vida. E sabe por que Jesus nos ensina que essa oração é de cada dia? Porque a oração que você fez ontem não servirá para hoje. Não, Roberto, mas por quê? Porque Deus vai esquecer? Não serve a de ontem para hoje, porque de alguma forma, se eu não lembrar Deus, Ele vai falhar em prover o que eu necessito? Não, é porque o seu coração vai esquecer. É porque amanhã, segunda-feira, você estará novamente numa mesa de reunião, você estará novamente diante de uma mensagem profissional, você estará novamente diante da possibilidade de um acordo, você estará novamente diante do cenário de dar continuidade ou encerrar de vez uma conversa imprópria. E se o seu coração não lembrar que naquele dia você precisa que o Pai Celestial te dê a força de fazer a decisão certa, a sabedoria para escolher Deus nas bifurcações da vida, e que Ele te conceda como dádiva o fôlego para continuar vivo como um puro ato da misericórdia dEle, você vai tropeçar e cair. Então a oração de hoje, de ontem, não basta para hoje. Ela tem de ser renovada nessa dependência. É reconhecer que sem o Senhor nós não temos segurança verdadeira, mas que com Ele nós temos tudo o que precisamos, no tempo que precisamos, com Ele. O coração ansioso geralmente tenta nos convencer de que nós estamos no controle, e aí a sensação do coração de alguém que acredita que está no controle é a de que nós devemos prever tudo, antecipar cenários, acumular o máximo, garantir futuro. Sabe, eu tenho que aproveitar essa fase da minha vida, de boa condição física, de boa capacidade cognitiva, em que meus filhos ainda estão numa certa idade em que eu posso investir muito na provisão do futuro deles. E aí a gente vai torrando a nossa existência, correndo atrás de garantias para o futuro, porque fazemos isso em amor para os nossos filhos, e estamos ensinando aos nossos filhos o seguinte: sabe, filho, sabe, filha, porque papai trabalha tanto, porque você vê a mamãe tão estressada dentro de casa muitas vezes, e até às vezes descontando em você aquilo que é uma frustração ou uma inquietação por conta do meu contexto de trabalho. Eu estou fazendo tudo isso porque eu amo tanto você, que eu quero garantir o seu futuro. Eu faço isso pelo bem da nossa família, o melhor da nossa família. Esse mesmo pai, essa mesma mãe, por semanas ou meses, sequer abre uma Bíblia em casa para ler com seus filhos, não ora com seus filhos, não tem uma conversa dentro de casa que ajude seus filhos ou o seu próprio cônjuge a pensar a vida e os dilemas da vida na perspectiva do Senhor. Não sente na mesa com uma filha aflita, não sente na mesa com um filho entristecido e o ajude a processar a sua tristeza ou o seu sentimento a partir de Deus.
lembrando quem Ele é pelo Evangelho, lembrando da suficiência de Jesus, e vamos assim, irmãos, criando uma relação estranha muitas vezes, dizendo que somos cristãos e levando ao máximo que podemos aos domingos os nossos filhos aos cultos, mas não levando a vida do domingo para o meio da semana. E ensinando aos nossos filhos que mais importante do que depender de Deus é uma boa formação profissional, é um bom CEP para morar, são os amigos estratégicos de boas famílias que vão te deixar no núcleo social que pessoas da sua estirpe social merecia viver, e nós vamos enchendo o coração dos nossos filhos de lixo e não de evangelho, nos esquecendo que a Bíblia que nós não abrimos para ler com eles e para nortear a vida na nossa casa, de alguma forma se torna a nossa própria vida que eles estão lendo. Nós somos as Bíblias que os nossos filhos leem. Nós, como homens, somos as Bíblias que os nossos filhos leem. Vocês, como mulheres e mães, são as Bíblias que os seus filhos e filhas leem. Escolhas, decisões, palavras, reações, prioridades, tudo isso está sendo ensinado para eles. E o coração ansioso faz isso. Ele se cerca desse lugar, eu tenho que antecipar, prever, acumular, garantir. Mas Jesus nos chama para um descanso e uma paz diferentes. O descanso de quem sabe que o Pai já está lá no amanhã. É incerto para mim e é incerto para você. Para Deus, que é soberano, a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor são como a vigília da noite que passou. Ele é o Deus acima do tempo. A paz que é resultado da certeza de que hoje Deus está aqui, conosco, presente, atento, soberanamente no controle de tudo e continuamente fiel ao seu povo, fiel aos seus filhos. Viver confiando, e aqui eu encerro, viver confiando no Deus que é a fonte de toda provisão, é escolher todos os dias lembrar do ontem com gratidão. Eu amo aquela antiga canção, muito entoada nas igrejas no passado e desaparecida hoje em dia, que nos ensinava a cantar: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, confiar em Deus com a fonte de toda a provisão é escolher todos os dias lembrar do ontem com gratidão. Deus agiu, irmãos. Deus operou sobre nossas vidas. Deus tem sua mão estendida sobre a nossa história. Viver confiando em Deus como a fonte de toda a provisão é viver o hoje com fé, com gratidão, com propósito, e é entregar o amanhã nas mãos do Pai, com a esperança de que o mesmo Deus que cuidou e cuida, cuidará de novo. Talvez o maior milagre de viver assim, o maior milagre de viver essa oração e não apenas conhecer ela, seja o de perceber que quando confiamos no cuidado diário de Deus, nós não apenas recebemos dele o pão do sustento, mas também nós descobrimos nele a saciedade da vida que só o pão da vida pode dar. Jesus disse que ele é o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. Ele é o pão da vida. E quem prova desse pão nunca mais tem fome. Viver desse jeito, numa dependência diária do Senhor, é não apenas provar o sustento do pão que mata a fome para o dia, mas é ter a alma saciada para sempre daquele que é o pão da vida, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome por Tua palavra mais uma vez nesse domingo. Nós te pedimos, Senhor,
a Ti, o Deus que conhece a fragilidade do nosso coração, o Deus que sabe das nossas ansiedades e das nossas angústias, dos nossos medos e das nossas aflições. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ensine a viver essa oração diariamente, que o Senhor nos ensine a depender e a confiar do Senhor diariamente, que o Senhor nos ensine que milagres são surpreendentes para os nossos olhos, mas o Senhor é o Deus dos milagres. Que o Senhor nos faça lembrar por Tua palavra que basta uma palavra Tua e a terra se derrete, tudo se curva e diz amém ao som da Tua voz. Então nós só dependemos de Ti. Nos leva ao coração essa confiança, Senhor, em quem Tu és, e nos ajuda, Senhor, a não ter uma vida roubada do hoje. Nos ajuda, Senhor, a não encher o nosso coração nesse domingo com um monte de inquietação sobre segunda-feira. Nos ajuda a viver o restante desse dia, nessa tarde, diante do Senhor, com gratidão, com alegria, como quem desfruta o presente recebido por Tua graça e como quem pode aproveitar, saborear do relacionamento contigo. Nos ensina, Senhor, a viver mais perto de Ti. Nos ensina, Senhor, a ver a nossa insegurança que nos leva a correr em busca de chãos firmes nessa vida, sendo totalmente canalizada para o Senhor, fonte de toda segurança, garantia dos nossos dias, o fiel provedor, o Pai Celestial, que assim chamamos por causa da obra bendita de Jesus, o nosso Senhor. Enche o nosso coração de paz que vem do céu. Enche o nosso coração de fé que vem da Tua graça e que vivamos todos os dias escolhendo o Senhor, escolhendo a palavra do Senhor e sendo nutridos pela provisão que vem do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.